prefiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sou novo aqui, né? E a Dilune vai me ajudar aqui hoje. Vamos ler o capítulo 10. Obrigado. Do Evangelho. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes os homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Então está falando aqui, perdoai para serem perdoados. Se vosso irmão pecou contra nós, ide e fale-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos fazer a prece. E nós estamos no capítulo 10 do Evangelho. Ele leu o item 1 e o item 2. Depois nós vamos continuar aqui e ele vai dar algumas explicações. Vamos pedir ajuda a Jesus, o Espírito Luiz, que nos ajuda a entender o Evangelho. Que ajude não só nós encarnados, mas os desencarnados que nos assistem. Eu peço por todos o entendimento do Evangelho de Jesus. Peço pelos ouvintes, para que nós não só possamos ouvir e deixar guardado, mas que nós venhamos ouvir e praticar e levar adiante as palavras que Jesus nos ensina. Eu peço ajuda à espiritualidade, guia trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, a Maria de Lourdes, a Dona Ivone, doutor Bezerra. Peço a todos esses espíritos que vêm nos auxiliar, nos ajudar a entender a essas palavras, que para nós ainda é muito difícil. Peço, em nome de Deus, permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vindo aqui para o Evangelho, o que ele leu ali é: bem-aventurado os que são mansos, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí, nesse item 1, o que significa misericordioso? Aí a gente fala assim, misericordioso é o quê? Você vai lendo aqui quando eu parar. Misericordioso é não só você querer misericórdia de Deus. Eu peço toda hora misericórdia a Deus, para que Ele tenha misericórdia para conosco. As senhoritas ali. Aqui na frente, senhorita. Aí, o que acontece? É que nós tenhamos misericórdia para com o outro, para com o nosso irmão. Essa misericórdia como? Se alguém nos ofende, aí o que nós devemos fazer?
Fala, dona Socorro. Perdoar. E nós perdoando, nos levando para o nosso coração, o que nós estamos fazendo? Sendo misericordioso. Né? Supondo, se eu machuco a madrinha, eu chamo a madrinha de... Não vou fazer isso com a minha madrinha. Eu chamo a Priscila de feia. Aí a Priscila fala assim: poxa, a Dilane não está bem, que Deus ajude ela. Por que ela me chamou assim de feia? Ela não levou para o coração, ela pediu a Deus que Deus me ajudasse. O que ela foi comigo? Misericordiosa. Né? Vamos aí, ler o outrozinho, o 2. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Entendeu? Se nós perdoarmos os homens nas faltas que eles cometem contra nós hoje nós estamos passando por um problema sério no país. Aí o quê? O tempo que nós ficarmos julgando esses homens, falando deles, criticando, nós devemos fazer prece por eles, pedir a Jesus por eles, que nisso nós vamos entender o porquê que eles estão fazendo isso. Nós estamos sendo misericordiosos por eles, porque eles não estão sabendo o que eles estão causando, ou se estão, vai ser problema deles com Deus. Nós não devemos criticá-los e nem tampouco pedir que o mal aconteça com eles. Entendeu? Eu estou dando um exemplo de pessoas que estão aí mandando no nosso mundo, no nosso Brasil. Entendeu? Estou dando esse exemplo. E nós que somos aqui, eles são responsáveis por nós, pelas nossas famílias. E nós estamos vendo o que está acontecendo com as nossas famílias, com as famílias no mundo, no país. Então, nós, em vez de criticá-los, em vez de pedir que aconteça coisas ruins com eles, nós devemos pedir a Jesus por eles, pedir entendimento, que eles tenham entendimento de Jesus por eles, para que possa mudar alguma coisa. Vai, continua. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Aí tá. Nós devemos perdoar, para que mais tarde eu não perdoo ele, o que ele fizer comigo, mais tarde eu vou ter que voltar, eu estou aqui reencarnado, eu estou a tempo de me perdoar com ele. Aí, supondo, eu vou desencarnar para voltar de novo para perdoar ele? Por que essa necessidade se eu estou aprendendo, se eu estou estudando? Né? Vamos aí. É a mesma coisa, eu quero o perdão dela, só que aí eu estou devendo, vamos dizer assim, eu estou devendo... Não vou nem botar devendo dinheiro. Vamos dizer que eu briguei com uma mãe ou um irmão, alguma coisa assim. Aí... Só que eu briguei com ela não me perdoa, mas ao mesmo tempo eu quero perdão de uma outra pessoa. Então a gente tem que fazer o melhor de nós para que a outra pessoa também seja consequência também, né? Isso. Não seja consequência. Isso. E perdoa também, né? Isso. Que aí o perdão vai gerando perdão, né? Tem alguma coisa para falarem? Alguma pergunta a vocês? Lembrando aqui para os nossos ouvintes, essa aula é ao vivo, nós temos muitos aqui assistindo.
Por isso eu quero que elas perguntem. Quem quiser nos perguntar também, através do Facebook e do Instagram, podem fazer perguntas. Se nós não respondermos agora, respondemos depois. O nosso professor hoje não veio, então nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e fale-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Vocês entenderam essa do Evangelho? Como é que é seu nome? O seu? Pâmela, né? Se a Pâmela ofendeu a Josi, aí o que acontece? A Josi não está bem, ficou sabendo, não está bem com a Pâmela. A Pâmela chama a Josi, porque a Pâmela talvez não queria ofender ela, mas ela se sentiu ofendida. A Pâmela chama a Josi, sem necessidade de outros saberem. Contar para todo mundo, né? Isso. Chama a Josi e vai falar com ela no particular. Fala: Josi, você me perdoa porque eu falei isso ou isso, foi sem querer, foi sem maldade, ou se você levou para o lado de maldade, você me perdoa, que não foi isso, que não sei o quê. Conversa com ela no particular. E aí, se a Josi te perdoar, aqui está escrito, você ganha um irmão, né? Tereis ganho um irmão. Aí, mas se a Josi se revoltar, mas você perdoou ela, aí também é com a Josi. Entendeu? Que o ideal é que ela também te perdoa. E não fica chateada com isso. Porque nós estamos caminhando, se somos todos irmãos, já viu quando tem, não sei se vocês já tiveram, mas lá na minha casa, meu pai e minha mãe eram nove filhos, né? Depois passou para 8. O que acontecia? Tem briga, né? E aí o meu pai e minha mãe, sabe o que ele fazia? Aí eu brigava com o meu irmão, aí ele via que a gente estava se falando, vocês não estão se falando, não? Aí, não. Senta aqui os dois. Botava a gente sentadinho ali de castigo, a metade do dia, sei lá, ou a metade da noite, junto. Peça desculpa para ele, peça desculpa para ela. Ele sempre fez isso, meu pai. Não quero filho nenhum, um com raiva do outro. É tanto que até hoje pode acontecer qualquer coisa, mas nós estamos sempre se falando. Não tem aquilo assim que... Tem famílias que já vieram conversar comigo, não consigo olhar no rosto do meu irmão, nós somos inimigos. Aí eu tento passar essas coisas que meus pais me ensinou. Até porque na pandemia e tal, também, não só na pandemia, mas também na época de votação, né? A gente fica achando que a pessoa tem que ser igual a gente. Ah, não, ele votou diferente, então agora eu tenho um inimigo. Ou aquela pessoa não gosta das mesmas coisas que eu gosto, aquela pessoa tem que aceitar o meu jeito. Então a gente tem que pensar que todos nós somos diferentes. Não é porque aquela pessoa votou em tal pessoa, não é porque aquela pessoa é de outra religião, não é aquela pessoa que tem outro gosto, gosta de vermelho e você gosta de preto. Não é por isso que você não tem que faltar com a caridade com ele, não é por isso que você não é da família dele. Então, por mais que aquela pessoa seja diferente de você, a gente tem que aprender a amar ela, e é isso, nós somos diferentes mesmo. Imagine você ter irmãos gêmeos são diferentes. Até irmãos gêmeos são diferentes, isso é verdade. E a gente tem que amar o próximo, né?
porque são todos irmãos. Não é porque a dona Luzia está vestida de vermelho e eu estou de azul. Não, eu não gosto da dona Luzia porque ela botou roupa vermelha. Não, não é assim. Nós somos todos irmãos caminhando no mesmo barco, tentando caminhar no mesmo rumo, pelo mesmo trilho, e estamos no mesmo barco, à deriva, porque também nós não somos perfeitos, podemos cair a qualquer momento. Por isso nós pedimos muita ajuda para Jesus, né? E nós vamos firme e forte, todo mundo junto. Continua. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessária. Então, ele errou contra você uma vez, perdoa. Errou de novo, perdoa. Errou de novo, perdoa. Até que aquela pessoa que sempre te maltratava, ou que sempre fazia alguma coisa errada contra você, ou que não gostava de você, você perdoando, você tentando fazer as pazes com ele, depois você vai ver, pode ser um amigo seu, pode estar te ajudando, emprestando alguma coisa, emprestando dinheiro. Aí você pode pensar lá no passado: caramba, mas essa pessoa a gente sempre brigava, e hoje ele está me ajudando com tanta coisa. Um exemplo, quantos pais a gente conhece que abandonou os filhos? Eu já vi situações, o pai abandonou o filho e lá na última o pai estava mendigando e o filho encontrou o pai. Aí pegou o pai, levou para casa, cuidou do pai até terminar. Tem filhos que não faz isso, tem filhos que não, ele não me criou, ele não me ajudou em nada, então eu vou deixar para lá. Já tem uns que é um exemplo para a humanidade. Tem uns que vai lá, pega o pai. Eu já ouvi 2 filhos que o pai nunca criou, abandonou desde pequeno, ele foi criado pela mãe sozinha, e no último momento ele ergueu a mão para o pai, ele encontrou o pai sofrendo, ainda tem outra, procurando o pai, começou a procurar o pai nas redes sociais, encontrou o pai mendigando, ele pega o pai, leva para casa, cuida do pai e vive muito feliz. Aí você vê, é exemplo da humanidade, ele perdoou o que o pai fez. Não tinha necessidade dele ficar com aquele rancor guardado o resto da vida, pelo pai ter abandonado. Pelo contrário, ele ama o pai dele. Entendeu? Que são as mesmas coisas que a gente temos que fazer. Alguma pergunta aí, vocês? Pergunta, Josi. Madrinha, pergunta? Acabou aqui no terceiro. Sim, então nós acabamos o item 3, nós vamos para a explicação aqui de Kardec e vamos ver o que ele põe aqui para a gente. Começa o 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Entenderam? Vocês entenderam esse parágrafo? Vamos lá. É a misericórdia,
e é o complemento da brandura, que significa, você é misericordioso para o seu irmão, significa porque você é brando, você não é tão agressivo. E essa misericórdia é o quê? Perdoando o que acontece o dia a dia. Porque a gente vê, porque acontece várias coisas. Eu tenho uma família grande, minha família é complicada. Eu falo isso porque exemplo para vocês. Ah, não, porque a Dilane é santinha, fica ali, não. Não existe santinha aqui na terra. A minha família é complicada, então tem problema, mas eu tenho que estar perdoando a minha família. Começando pela minha família, que para mim começar a perdoar o outro, eu já tenho que saber perdoar a minha família. Que não adianta eu perdoar o outro, que o outro me fez ali na rua, ou que o outro me fez lá longe, se na minha família eu sou fechada para a minha família. Vocês estão entendendo? Se na minha família eu não passo amor para a minha família, eu não passo bondade para a minha família, se eu não passo misericórdia, se eu não tenho misericórdia para a minha família, como que eu vou saber ter misericórdia para com o outro? Né? Pode ler aqui, lê esse outro aqui. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. Porque se a gente está com ódio, nós lemos ali atrás, foi o ódio causa o quê? Causa até doença. Se a gente ficar guardando, não foi, Pamela? A gente estudou sobre isso. Se a gente guarda o ódio, isso não faz mal. Então, a necessidade que conversem, que põe para fora, que perdoa, que fala, ô fulano, você fez isso, por que você fez isso? Lá em particular, que nem está aqui no Evangelho, não precisa outras pessoas saber. Vai em particular, conversa com a pessoa, por que você fez isso? A pessoa vai explicar. Aí você perdoa, então tá, nós somos irmãos, que não sei o quê. E levar à frente. Continua. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. É isso aí. Se você consegue perdoar, você é manso, você é pacífico. Agora, se não consegue, se guarda o ódio, sabe que ali é cheio de rancor, né? E amarguras. Sabe que vai ficar ali cheio de amarguras e rancor. E isso não faz bem. Posso dar aquele exemplo da água suja? Pode. Eu vou dar um exemplo aqui do ódio e do rancor, o que fazem com a gente. Por exemplo, pensa que nosso corpo tem água limpa girando assim, vamos dizer assim, ó, meu corpo tem água limpa girando assim em mim. Se eu começo a ficar com ódio e rancor, você está gerando e botando água suja no seu organismo, na sua psicosfera ali. Então, aqui eu tô zen, né? Tô tranquilo aqui. Vamos dizer que eu tô jogando água limpa no meu organismo. Aí agora a Dilane fez alguma coisa comigo, então eu fiquei com raiva dela. Então eu estou jogando água suja aqui, eu estou jogando no meu corpo, na minha psicosfera. Então eu estou jogando água suja. Aí eu continuo com raiva dela. Aí imagina, 1 ano com raiva dela. Só gerando água suja. Só gerando água suja. Então isso faz com que a nossa psicosfera, nosso perispírito, fique cada vez mais, como dizer assim, escuro, sombrio. E isso vai encadeando doenças na gente. Aí a gente pergunta às vezes, por que eu estou com câncer? Por que aconteceu alguma coisa comigo? Por quê? Você já está com essa água suja há tanto tempo que isso vai incorporando no seu corpo. Então, por isso que a gente tem que ir perdoando. Então, quando você vai perdoando,
Aí aqui tem água suja e água limpa. Aí você vai lá, perdoa. Aí você vai jogando um pouquinho de água limpa ali. Ah, mas tu continua com raiva. Aí tu tá jogando água suja. Então a gente tem que ficar... perdoa para você jogar água limpa no seu organismo e limpando ele aos poucos. Isso é difícil, mas é um processo que a gente tem que ficar pensando nisso. Ah, não, peraí, se eu continuar com esse ódio, continuar com rancor, mas eu estou prejudicando a mim mesmo, prejudicando o meu corpo. Aí vocês podem perguntar assim: ah, mas se ela não me perdoar? Mas você está fazendo a sua parte, você está jogando água limpa e você, vamos dizer assim, se ela não gosta de mim e eu não gosto dela, se você perdoa ela e ela não te perdoa, você está jogando água limpa no seu sistema, no seu organismo, na sua cabeça, ela que não. Mas aí o problema vai ficar em mim, nela, não nele mais. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos o alto do nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Entenderam, né? Que Jesus ensina que a gente perdoa quantas vezes for necessário, né? Continua. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Aqui, parando um pouquinho aqui, eu não gosto desse tipo de coisa, que é o quê? Quando, supondo, a Josi e o André causou um mal a Josi causou um mal ao André. E aí eles vêm, chamam outros, põem na frente e quer humilhar. Olha, porque o André fez isso e isso e isso comigo. Isso aí é humilhação. Leia aqui de novo aqui, para a gente entender isso aí. No entanto, há 2 maneiras diferentes de perdoar. A primeira é grande, é nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. Ou seja, mesmo que a Dilane me fez uma maldade, eu perdoar ela sem segundas intenções. Não eu pensar assim: eu só te perdoo se você... alguma coisa, entendeu? Ou se ela estava dando um exemplo de chegar para todo mundo e falar assim: olha só, ela tem que me perdoar. Então, o verdadeiro perdão é isso: você perdoar a pessoa sem você querer nada em troca, e for um ato de perdão mesmo, né, do coração. Sem ser preciso humilhar a pessoa, porque está no Evangelho. Chama o algoz e vai falar com ele particular, sem necessidade de causar tumulto ou outras coisas. Isso acontece muito em empresa. Vocês já viram? Acontece muito em empresa. Um trabalhador e daqui a pouquinho faz uma reunião, bota todo mundo. Eu acho aquilo ali, sempre achei aquilo ali ridículo. Que o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer isso. Não. O ideal é aqui, que está no Evangelho. Chama a pessoa, vai lá e se perdoa com a pessoa. Olha, você me perdoe se eu te machuquei por isso e por isso. A pessoa também fazia a mesma coisa. Não, tudo bem, eu entendi. E pronto, e se perdoarem e continuarem, do que levar
a público, humilhando a fim de humilhar, ou que sempre quem leva quer ficar como? Que é a fim de exaltar, né? Quem leva em meio assim, reunião para desmascarar outra pessoa, essas coisas assim, é o quê? Ele está a fim de ser exaltado e humilhar o outro, rebaixar o outro. Então, isso no Evangelho é contra a lei. O ideal seria que um chamasse o outro, fosse particularmente ele e conversasse um com o outro, sem necessidade de haver terceiros, quarto e mais. Continua. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Ó, isso que eu falei, sempre esse que está fazendo isso, vai, continua. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. É impossível, sabe por quê? Porque o outro vai ficar furioso. O outro fala assim, pô, por que fulano fez isso? Né? Supondo se é eu e o Diogo, aí eu vou faço uma reunião, não, porque o Diogo aprontou, fez isso e aquilo. O Diogo, ele vai ficar mais triste comigo, vai falar, pô, por que a Dilane fez isso? Por que ela não chegou até a mim, conversou comigo, me passou o que ela estava sentindo? Que isso fica mais bonito, mais seguro para as duas pessoas e eles se perdoarem. E ninguém precisa saber, né? Sim. Não, isso não é generosidade. É apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Satisfazendo o orgulho dele, o ego dele, supondo. Se eu fizer isso, botar ele em público, fazer reunião, isso é o quê? Estou me satisfazendo. Estou querendo perdão dele? Eu não estou querendo perdão. O perdão é você chamar ele, é eu chamar ele em particular e falar, ô Dia, você falou isso e isso, eu queria saber por que você falou e eu estou sentindo mágoa aqui dentro de mim. Aí ele vai dar a explicação dele e vai falar, poxa, Lani, você me perdoa porque foi sem querer, ou eu não estava bem nesse dia. Aí a gente vai se perdoar, sem necessidade de outras pessoas estar ali. Continua. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Vocês entenderam essa parte? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ela quer falar alguma coisa, Pamela? Fala. É bem básico para a gente. Isso. Aí que eu quero chegar. Existem camadas dentro da gente, né, que são mais profundas. Sim. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de tirar a vida do meu esposo. E eu não sei se eu vou conseguir até o fim dessa minha vida aqui, eu realmente conseguir aceitar isso e liberar esse perdão. Né? São coisas mais complexas, né? Eu sei que cada um tem suas complexidades. Sim. Mas assim, é uma coisa realmente que eu tento, eu achei interessante estar nesse tema aqui hoje, é a primeira vez que eu estou vindo da Mariana. Seja bem-vinda, Biana. Obrigada. E aí que tá. Aí como você conquistar isso, né? Porque é uma coisa muito Esse perdão. porque é uma coisa muito mais complexa, né? Tirou uma vida. Então, assim, é realmente muito complicado. Uma esposa sem marido, um filho que ficou sem pai, Sim. e a gente sofre pelo filho também. É. Né? Mas eu acredito, igual no início vocês falaram,
Isso. Você vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo que talvez você vai começar a analisar e vai conseguir, porque o problema vai ficar na pessoa que cometeu esse crime, né? Porque é um crime, você tirar a vida do outro, isso é um crime que acontece. E aí eu vou te falar, em 2016, eu tinha minha casa, tinha meus filhos estavam comigo, tudo direitinho, e de repente eu sempre trabalhei fora e pagava outra pessoa para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos. Nisso, essa pessoa deixava eles sozinhos, que eu só fui saber nesse dia. Deixava eles sozinhos, eles pequenos, e saía para outros lugares. Ela deixou dois pequenininhos, tinha dois pequenininhos, de 9 meses, ela tinha 9 meses, mas era assim, espivetada, sabe? Andava e já falava, até hoje ela é terrível. Só que, e aí, eu cheguei do trabalho por volta de 7, 8 horas da noite, e ela estava toda dolorida, e eu tinha mania de ver a partes íntimas dos meus filhos. Toda noite que eu chegava em casa, eu ia olhar. E ela falou assim: mamãe, não mexe aqui porque o pedelo mexeu. Nossa, você imagina o que eu senti na hora. Eu falei, pronto. E fiquei desesperada naquele momento. O cara que trabalhava em cima, estava fazendo casa em cima, aí mandamos chamar ele tentou estrupar minha filha. E aí me botaram eu e ele e perguntaram para mim, que você sabe, morando em comunidade, como é que é. O que eu queria que fizesse com ele? Eles falaram, o que você quer que nós fazemos com ele? Que depois que eu tive o laudo, eu trouxe o laudo todo, que ele não conseguiu porque alguém atrapalhou, entendeu? Porque se ele tivesse conseguido, ele tinha matado a minha filha, entendeu? Porque minha filha tinha 9 meses. Ele era um homem de 24 anos. E aí eu falei para aquelas pessoas, eu falei assim, leva ele, entrega a mãe dele. E eu falei para ele, você não faz isso mais com o filho de ninguém, porque isso é muito triste. Se você faz isso com a minha filha, você tinha matado a minha filha. Entendeu? E aí, passado anos, porque dentro da comunidade eles proibiram ele de andar na rua, esse negócio todo, ficou preso, acho, dentro de casa. E aí, passado anos, eu fui no posto de saúde e encontrei a mãe dele. E a mãe dele me agradeceu muito. Obrigado por você ter deixado meu filho vivo. Aí eu falei para ela, só a senhora ensina ele para que ele não faça isso com o filho de ninguém. Porque ele não conseguiu com a minha filha, mas se ele conseguisse, ele ia matar minha filha, e se ele consegue fazer isso com um bebê, mata um bebê. Aí a mãe dele chorou a beça e me agradeceu muito. E hoje eu não sei como é que tá, que se ele morrer, não foi por mim, entendeu? E minha filha tá linda. Eu fiquei um tempão, tirei ela daqui do Rio de Janeiro, levei para minha mãe, para que ela não viesse saber, mas infelizmente falaram para ela e ela leva a vida normal, graças a Deus, entendeu? Aí sempre faz prece para essa pessoa que te deixou com filho para você criar sozinha, tá? Tá, continue. E é um processo, né? O perdão é um processo, não é... eu escutei essa aula daqui de hoje, amanhã eu vou perdoar todo mundo. É um processo. Vai ser um processo que a gente vai diluindo, a gente vai se acalmando, a gente vai jogando água limpa aqui, para esse ódio, esse rancor não... Lembra da água suja aqui? Isso a gente vai conseguir um dia. Eu sei que é difícil, mas a nossa meta é conseguir.
reconciliar com seus adversários? Nós vamos para o item 5. Reconciliar com seus adversários. 5. Reconciliar-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo, não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Agora é uma pergunta que seu Nilton sempre faz, nosso professor faz. Vou tentar ver se eu me lembro. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não conceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Alguém sabe quem é o juiz? Não. Quem é o juiz? Que você vai ficar depois. Isso aí, quem falou a consciência? Patrícia? Diogo, dá o seu celular para Patrícia. E o celular é antigo, 5 anos, 5 anos atrás está com a tela quebrada. A consciência, porque a consciência fica remoendo, entendeu? Porque, você vê, se lá eu tivesse falado para aquelas pessoas, não faz isso com ele, que nem muitos faz isso, não vai pensar 2 vezes, é um filho. Aí o que? Hoje eu estaria assim, gente, mandei matar uma pessoa, olha, que não sei o quê, eu não sei como é que eu estaria, né? Fora que ele deveria estar atrás de mim aqui, me perturbando ainda por cima. Entendeu? Então, são essas coisas. É o juiz, é a consciência, tá? Para todos nós saber. E na verdade, a consciência, ela... Eu vou dizer ingrata, não é ingrata a palavra, né? Mas vamos dizer assim, às vezes a gente tem sonhos e a gente às vezes fica remoendo uns sonhos porque a nossa consciência não deixa a gente escapar daqueles atos que fizemos, né? Vamos dizer assim, ofendemos alguém ou batemos em alguém, exemplo. Ou a gente chutou um gato, aí, exemplo, né? Aí a gente às vezes fica sonhando com aquelas coisas que a nossa consciência não está deixando a gente escapar daquilo. Então a gente fica remoendo, até que a gente, caramba, eu preciso mudar, eu preciso pedir o perdão, né? Porque senão a nossa consciência vai cobrar a gente. Isso aí. E o ministro da Justiça, que é para que a nossa consciência não venha nos entregar ao ministro da Justiça, que é Deus. E a necessidade de voltar e reparar. Entenderam? Consciência, o juiz. Ministro da Justiça, Deus. Continua. Quando o seu Nilton perguntar, eu quero ver se vocês vão estar com isso na ponta da língua. E que sejais posto na prisão. O que é a prisão? É a prisão do corpo, para voltar de novo, para poder perdoar ele. Então vamos ler isso aqui de novo. Reconciliar-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que é a nossa consciência. Juiz. E que o juiz vos entregue ao Ministério da Justiça, Ministro da Justiça, Deus. E que seja exposto na prisão, que é o corpo. Ou seja, que numa próxima vida você vai expiar aquilo. Isso aí, vai voltar junto do algoz para poder perdoar.
supondo, não perdoo ele por nada. A minha consciência está ali martelando, eu não perdoo ele. Aí vou lá para o ministro da Justiça, ele vai falar o quê? Minha filha, você tem que voltar junto com ele, irmã dele, para perdoar ele. Ou se não, irmão dela, para perdoar ela, e pronto. Ele vai ter que voltar. Ou pai, ou vem meu pai, ou vem alguma coisa assim. Continua. Eu vou dar um exemplo aqui, e seja exposto na prisão. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o meu pai é deficiente, ele não tem os 2 braços. Eu e meu irmão somos perfeitos, nós nascemos com o braço. Então, aqui é um bom exemplo, se a gente for parar para pensar, para que suceda que o vosso adversário não os entregue ao juiz, que é a nossa consciência. Então, a gente fica imaginando assim, meu pai pode ter feito alguma coisa errada na vida passada por ele não ter vindo com os braços nessa vida. Então, a consciência dele ficou se martelando aquele erro do passado. Então, não suceda que, vos entregue ao Ministério da Justiça. Então, ele se entregou lá para Deus e ele falou assim, caramba, eu preciso expiar o meu passado. Então, seja exposto na prisão o corpo. Então, ele veio nessa vida agora, sem os braços, para expiar o passado que ficou martelando na consciência dele. Entendeu? Então, o meu pai sendo deficiente físico nessa vida, e eu vendo isso a minha vida toda, me deixou muito claro o espiritismo, porque se não fosse isso, eu falaria assim, Deus não é justo, ou Deus não existe. Eu ficava martelando isso na minha cabeça. Foi aí quando eu encontrei essa resposta no espiritismo, porque se você for ver uma pessoa de cadeira de roda, se você for uma pessoa deficiente sem os braços, ou outros tipos de deficiência, né, que tem com as pessoas, a gente fica pensando assim, caramba, como a doutrina existe, como o espiritismo é perfeito para a gente entender muitas coisas, né? Que a gente acha que que eu achava na época, né? Não, Deus é injusto ou Deus não existe. Mas hoje a gente tem um entendimento claro, né? Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houvermos pago até o último centavo. Viu? Aí quando ele fala assim, em verdade vos digo que não sairemos de lá se não houvermos, né? Se não houvermos pago até o último centavo. Até o último centavo. É porque nós, de caminho para Deus, para nós chegar a Jesus, nós temos que pagar todas as nossas dívidas. E nós não podemos chegar que nem Jesus. Podemos. Nós somos filhos do mesmo Pai. E Jesus é nosso irmão. Ele é um irmão que veio servir de exemplo para nós. É tanto que ele perdoou, fizeram o que fizeram com ele e ele perdoou, né? A história de Jesus é uma história linda, uma história cruel, que eu acho, que fizeram com ele. Sabe lá se não foi nós que fizemos, que ajudamos a fazer aquilo com ele. Aí por isso nós estamos aqui, ó. E ele está onde? Né? Então nós estamos aqui, esse item 6 aqui, nós vamos fazer semana que vem. Aí a gente vai parando, porque vem o outro estudo, né? Que é o da Revista Espírita. Então eu vou parar, vou dar uns 15 minutos. Aí 9h30 a gente começa a Revista Espírita, tá bom? Que ficou bem claro para vocês, que vocês respondem para o Sonildo semana que vem, hein? Quem é o juiz, quem é o ministro da Justiça. Guardem isso. E a prisão também, que a prisão é o nosso corpo. Se ele perguntar, o que é a prisão? Sim. Tá? E nós vamos aproveitar, terminar essa aula, que é a do Evangelho, agradecendo a espiritualidade. Vamos fazer prece para esses que nos magoaram, para esses que são
criminosos, que são criminosos na lei de Deus, entendeu? Vamos fazer prece para eles, para que eles se arrependam, para que eles possam ter uma consciência limpa do que fizeram. Vamos fazer prece. Você faz a prece. Agradecemos a Jesus, ao Espírito Luiz, agradecemos o seu altivo, a Dona Lurdinha, a essa casa, na qual possamos estar aprendendo e caminhando, Jesus. Nós agradecemos os amigos, os irmãos espirituais, os guias de cada um que se encontra presente. Agradecemos a vocês o auxílio, a ajuda para com os nossos irmãos. Agradecemos vocês o entendimento do Evangelho. Que esse Evangelho de Jesus possa estar guardado em nosso coração e que nós possamos levar adiante, falar do Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho de Jesus, perdoar os nossos irmãos. Que esses criminosos da lei possam ser perdoados, Jesus. Rogo por eles, porque eles não sabem ainda o que fazem. Peço a paz, peço proteção por todos nós, os irmãos encarnados, peço pelos irmãos desencarnados. Eu peço paz e proteção. Eu peço entendimento, Jesus, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Eu peço entendimento. Peço pelos ouvintes, pelo lar de cada um. Eu peço a paz. Eu rogo a esperança, Jesus, para a humanidade. Peço, em nome de Deus, permissão para encerrar o estudo do Evangelho dessa manhã, agradecendo a todos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.